nesse momento. Os irmãos podem proceder à entrega dos dízimos, das ofertas, enquanto as crianças estão saindo para o culto infantil. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que está acontecendo no culto dessa noite. Nós cremos que a presença do Teu Espírito está neste lugar. Cremos que o Senhor tem falado conosco através desses cânticos, dessa adoração. Nós cremos, Pai, que vidas aqui já foram tocadas e outros ainda serão tocados no decorrer do culto dessa noite, porque a presença do Teu Espírito está aqui. Cremos que vidas já foram alcançadas com milagres e ainda outros milagres vão acontecer ainda nesta noite. Por isso, Pai, nós já Te agradecemos por tudo quanto o Senhor já operou e vai continuar operando. E agora, Deus, eu quero Te agradecer por essas crianças que fazem parte da Tua casa, que estarão indo para o culto infantil, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, e esses irmãos que nesta noite estão, Pai, entregando seus dízimos, suas ofertas, que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, ó Pai, abrindo a janela dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre cada um deles. Assim nós os abençoamos no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Obadias. Estamos ainda ministrando neste texto da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: a arrogância do teu coração tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem me poderá derrubar? Eu digo, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre um terceiro pecado que atrai o juízo de Deus sobre os inimigos do povo de Deus. E este pecado é alimentar a autossuficiência e o poder. E nós vimos dentro da autossuficiência e do poder um outro pecado que é a presunção. Nós vimos, estamos falando dessa nação, a nação de Edom, no versículo 3 do texto que nós lemos, fala, dizes no teu coração, quem me derrubará? Esse é o texto que aparece aí e que nós falamos da semana passada. Edom não apenas se sentia seguro, mas também desafiava as nações vizinhas de uma maneira muito arrogante e fazia essa pergunta, quem me poderá derrubar? Também, quantas vezes em nossa presunção, em nossa autossuficiência, nós somos semelhantes a esses edomitas. E Deus aceita o desafio, e nós vamos perceber, e vimos no domingo anterior, como o Deus realmente preparou um terreno para que eles caíssem, para que o orgulho deles fosse derrubado por terra. Ali em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Nós exemplificamos um pouco sobre isso na parábola do fariseu e o publicano, que os dois foram orar ao templo e o fariseu orava de uma forma arrogante, dizendo, Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, enquanto que o publicano, de uma maneira muito simples e humilde na presença de Deus, ele batia em seu peito dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz, então, no final, quem foi que desceu para casa justificado? Exatamente aquele publicano, aquele que não merecia ser alguém qualificado para tanto. Falamos também na carta de Tiago, que muitas vezes nós fazemos planos em nossa presunção. E há um texto interessante ali que fala, hoje, amanhã, nós iremos a tal cidade, vamos comprar algumas coisas, vamos negociar, vamos ter lucro. E Tiago, em sua sabedoria, ele fala, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, em vez de vocês ficarem fazendo esses planos presunçosos, falem isso, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E o que, de fato, Tiago está ensinando aqui é que, ao invés de ficarmos fazendo planos para a vida, nós precisamos antes de consultar a vontade de Deus, porque senão, na nossa presunção,
nós vamos estar fazendo coisas erradas e muitas vezes ofendendo até mesmo Deus. E o último exemplo que nós usamos a semana passada foi o exemplo do próprio Satanás. Através de uma frase extraída ali de Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, que fala o seguinte: subirei ao céu acima das estrelas e exaltarei o meu trono. Isso é uma frase que é atribuída a Satanás, embora no texto há uma referência ao rei de Edom, mas rei de Edom, no rei de Tiro, mas de alguma forma essa frase é o que encaixa perfeitamente no perfil de Satanás, e por isso alguns teólogos, inclusive, taxam aqui de forma definitiva que esse texto é uma alusão a Satanás, e na sua arrogância ele fala dessa forma. Isso foi o que nós falamos na última ministração. E hoje nós estaremos concluindo esse ponto 3, falando sobre a ruína. Até agora falamos sobre a soberba, algumas consequências da soberba, mas aquele que mantém uma posição de soberba diante do Senhor vai provocar a sua própria ruína. Diz o texto no versículo 4 da leitura que nós lemos: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Um estudioso da palavra de Deus, escritor, comentarista bíblico, chamado Russell Champlin, ele é um autor de um comentário famoso na língua portuguesa, Antigo e Novo Testamento interpretados. Essa é a maior obra que a gente tem de interpretação bíblica na língua portuguesa, foi escrita por esse homem. Ele afirmou que a arrogante nação de Edom parecia uma águia que constrói seu ninho na fenda de uma rocha e olha para os outros animais com desdém, como se eles fossem apenas formigas sobre a terra. Gente, a cidade dos edomitas estava encravada no alto das montanhas. Vocês se lembram, a gente tem ministrado sobre isso, já falei algumas vezes. Então eram cavernas que eles construíam lá no alto da montanha. Eles subiam através de cordas e depois puxavam aquelas cordas, e quem iria atingi-los? Ninguém, né? E assim como as águias também, que constroem o seu ninho nas alturas dos penhascos. E dessa forma eles se achavam o quê? Intocáveis. Porém, apesar de tudo isso, nós vamos perceber que Deus decreta a ruína deles. Eles se esqueceram que Deus estava olhando, e que eles estavam fazendo uma declaração de guerra, não às outras nações, mas fazendo uma declaração de guerra, inclusive ao próprio Deus, que desafiavam até mesmo o Senhor. Deus resiste os soberbos. Pedro fala isso na sua carta. Ele declara guerra contra os soberbos, embora ele dá graça aos humildes. O Filho de Deus, e eu sou filho de Deus como você, nós devemos buscar um espírito de humildade, principalmente entre aquelas pessoas que às vezes são até menos favorecidas do que nós. Muitas vezes nós achamos que somos os tais. Eu vejo certos crentes em sua soberba, em seu orgulho, que eu fico preocupado com essas vidas. A soberba, irmãos, ela é desprezível aos olhos do Senhor. E é muito danosa para nós. Devemos nos empenhar de uma forma forte para buscar humildade diante de Deus, diante dos irmãos. E eu quero mostrar agora alguns exemplos de soberbo que, assim como Edom caiu, esses exemplos que nós vamos estar dando aos irmãos são exemplos de pessoas e reis que caíram exatamente por causa da sua soberba. A ruína vai chegar num determinado momento da vida sobre esse que é soberbo, que é orgulhoso. O primeiro exemplo que eu quero colocar é o exemplo da Torre de Babel. Está ali em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Não vamos ler o texto, mas a gente vai ver o que estava acontecendo ali. Havia uma soberba daqueles que estavam edificando essa torre. Eles disseram o seguinte: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra.
A soberba desses homens era uma ostentação de fama, de glória, de poder, por meio de um projeto no qual eles seriam fixados no local onde eles estavam de uma forma definitiva. E na ambição desses homens, eles não queriam ser movidos daquele lugar em que eles estavam radicados. Porém, veja o que acontece. Deus traz ali uma confusão de línguas. E Deus confundiu aquilo que eles falavam. Um falava uma coisa, o outro não entendia. E isso fez com que eles se espalhassem pela terra. No versículo 8 ali, desse mesmo capítulo de Gênesis, diz que o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Consequentemente, também pararam de construir a torre. Esse desejo de serem famosos pela autoglorificação, somados à independência e desprezo de Deus, resultou numa grande confusão, num fracasso e numa dispersão. No versículo 9 do texto diz: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ou seja, um grande projeto que ia trazer uma grande glorificação para aquelas pessoas, desabou exatamente porque houve uma interferência de Deus no projeto deles. Irmãos, nós queremos que Deus abençoe o que nós estamos fazendo. Nós não queremos que Deus interfira naquilo que a gente faz, porque quando Deus interfere, Ele vai mudar. E às vezes muda de uma forma que nós não gostamos. Por isso, temos que ter cuidado com a soberba. Outro exemplo bíblico é o exemplo do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Também um texto longo, não vou ler todo o texto. Mas Nabucodonosor, a arrogância dele se fez, ou se mostrou, quando ele passeava pelo seu palácio e contemplava tudo aquilo que ele tinha feito. Veja o que ele fala ali. No livro de Daniel, é capítulo 4, tá, gente? O versículo 30 é esse que eu vou ler. Esta não é a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu nome, poder e para a minha glória e majestade? Veja como que ele usa o pronome de possessão na primeira pessoa, mostrando que ele era o tal, que ele tinha feito, que eu fiz para a minha glória, para o meu poder. Nós temos que ter muito cuidado em usar esse pronome meu. Esse pronome de posse, porque muitas vezes nós usamos achando que somos os tais. A construção daquela imponente cidade, daquele imponente reino, projetou Nabucodonosor no pináculo do sucesso. É bem verdade. No pináculo do poder, da glória humana, tornando o imperador mais importante da sua época. O nome Nabucodonosor era temido por todos os reinos que estavam ao redor dele. Mas veja o que acontece. No mesmo instante em que ele estava se vangloriando, ele foi arrancado do convívio humano e foi viver como um animal, como uma besta fera, comendo capim lá no meio do pasto. E ele ficou vivendo como indigente, como um animal por alguns anos, até que ele reconheceu que o único poder que existe é o poder de Deus, e que é Deus que tem o poder e o domínio sobre o reino dos homens. Veja o que diz o versículo 34. Então, agora já voltando daquela situação que ele se encontrava, então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre, e o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Veja, enquanto ele estava na sua arrogância, Deus o fez cair por terra. Deus o fez virar. Eu sempre falo que se existe um lobisomem, Nabucodonosor foi o primeiro. Porque ele virou um bicho esquisito, com unhas crescendo, cabelo, barba, virou uma coisa lá vivendo entre os animais. Outro exemplo, Faraó na terra do Egito. A soberba de Faraó está no fato de ele ter recusado repetidas vezes Israel deixar o Egito, mas não só
ter recusado Israel deixar o Egito, mas uma frase que estava sempre na boca de Faraó era a seguinte: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Essa frase, se você ler ali, os primeiros capítulos de Êxodo, você vai perceber que essa frase, ela aparece muitas vezes na boca de Faraó. No entendimento de Faraó, o único poder que existia na terra naqueles dias era o poder dele. Era o poder que saía dele. Ele não conhecia e nem reconhecia o Deus dos hebreus como Deus superior e poderoso, capaz de lhe dar ordens. Seus questionamentos foram, de fato, um desafio à autoridade de Deus. E o que acontece? Vem a ruína. Veio uma crise tremenda através daquelas pragas que desceram sobre o Egito. Os irmãos leem ali os primeiros capítulos de Êxodo, do capítulo 3, praticamente 4, até o capítulo 12, nós estamos ali vivendo algumas pragas. A última delas foi a morte dos primogênitos, mas essas pragas, elas arrasaram a economia do Egito. Acabaram com a agricultura, acabaram com tudo. E a última, vamos dizer assim, o último baque na vida de Faraó foi quando o seu exército, que perseguia Israel, foi engolido pelas águas do mar. Ali a palavra de Deus diz assim que Faraó, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas. O Senhor os lançou ao mar, e as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Aí tem uma frase: ninguém sobreviveu. Isso é o que dá ser orgulhoso, isso é o que dá achar que Deus não é capaz de tocar. Irmãos, quando nós somos resistentes a Deus por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, nós somos levados a uma destruição sem precedente. E o último exemplo que eu quero colocar aqui é o exemplo de Herodes Agripa, que aparece ali em Atos 12, do versículo 21 a 23. Esse homem, ele ostentou fazer algo ou recebeu algo que não era dele. Ele aceitou a exaltação do povo. O povo o aclamava com uma voz de bajulação. O versículo 22 desse capítulo de Atos diz que o povo falava o seguinte: é voz de um Deus e não de um homem. Alguns estudiosos dizem que nesse dia Herodes estava vestindo uma roupa bem resplandecente. Quando o sol batia naquela roupa, parecia que ele era de fato mesmo um anjo, uma figura extraordinária. E ele recebeu essa adoração como se ele merecesse essa adoração. O que aconteceu? Versículo 23 diz assim: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Eu fiz uma pequena pesquisa para entender essa questão, quem eram, o que eram esses vermes. A maioria dos autores que estudam a palavra de Deus e comentam a palavra de Deus, falam que ele morreu de uma forma literal e agonizante, como consequência de uma infestação intestinal com parasitas, larvas de insetos. Eu não quero aqui estragar a janta de ninguém, mas se você já viu uma bicheira num animal, foi dessa forma que ele morreu. Não sei se você já viu, mas é muito horrível, causa uma impressão ruim, né? Irmãos, quando nós aceitamos a glória que pertence exclusivamente a Deus, nós vamos atrair sobre a nossa vida um julgamento rápido e severo.
Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem o meu louvor a imagens de escultura. Devemos ser humildes, obedientes, depender de Deus em tudo, dar glórias a Ele por cada uma das nossas conquistas. Precisamos reconhecer que cada passo que nós estamos dando na terra é obra da graça de Deus. E de nada adianta nós nos mantermos numa posição de acharmos que somos alguma coisa. Irmãos, do dia para a noite, o mundo pode desabar sobre a nossa cabeça. No mesmo momento em que Herodes estava recebendo aquela glória, aquele louvor do povo, o povo colocando no maior pedestal, os bichinhos começaram a comê-lo por dentro. E não demorou muito para que ele virasse pó. Morreu dessa forma. Então a soberba, para finalizar a palavra dessa noite, a soberba, ela vai atrair a ruína sobre a nossa vida. Atraiu a ruína de Edom. Edom, ele foi invadido por um exército inimigo, a nação foi totalmente destruída, desapareceu do mapa naquela época, exatamente porque eles acharam que por estarem nas alturas, por estarem ensimesmados, ninguém poderia atingi-los. Nós temos que ter cuidado. Humildade sempre em primeiro lugar. Jesus disse que os humildes é que vão herdar o reino dos céus. O reino do céu não é de orgulhoso. O orgulhoso não entra no reino dos céus. São os humildes que entram, né? Ali numa das bem-aventuranças nós temos esse ensino. Então nós vamos orar agora. O pastor Marquinhos vai orar. Eu te convido a se colocar de pé neste momento para orarmos. Peço que você abaixe a sua cabeça neste momento, em oração. Esteja colocando a sua vida no altar do Senhor. Se há algum tipo de orgulho, soberba, um egoísmo, um egocentrismo que muitas vezes fala alto dentro do seu coração, confesse a Deus esse pecado, entrega diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida, para que você possa viver a humildade, se humilhar diante de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido Deus e amado Senhor, nós nos colocamos neste momento em Tua presença, conforme a Tua palavra que foi apresentada nesta noite, especialmente no momento de finalização. Os orgulhosos, os soberbos não herdarão o reino dos céus, porque este sentimento provém do inferno, provém do primeiro orgulhoso da história, que foi Satanás. Por isso ele perdeu o céu, e todos os que seguiram ele também perderam o céu. Mas que nós possamos a cada dia viver uma vida de humildade, nos humilhando aos teus pés, reconhecendo a nossa miséria, mas a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, a tua fidelidade, o teu amor sem fim, e que possamos reconhecer que necessitamos de Ti diariamente. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu perdão, a Tua misericórdia, que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, de uma forma a nos moldar ao Teu querer, à Tua vontade, e que em tudo, meu Deus, em nossa vida, comportamento, pensamentos, palavras que saem de nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso caminhar, seja para louvor da glória do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que a Tua igreja seja renovada, fortalecida, crescendo na graça, no conhecimento da palavra, crescendo numa espiritualidade verdadeira e real diante de Ti. Assim nós clamamos, ó Pai, glorificamos nesta noite, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Nós estaremos projetando um último aviso no quadro. Os irmãos podem sentar. O nosso culto está indo para o encerramento, que é a confraternização, sexta-feira, dia 28/11, da MCM. E vai ser na casa da irmã Silze. Cada irmã deverá levar um pratinho de salgado e um mimo para sua amiga. Não há presente maior do que o amor de Jesus. Então, estamos chegando no final do ano, alguns departamentos da igreja gostam de fazer uma confraternização. Então, está aí o aviso das mulheres para essa data, para a confraternização. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.